Olá, então vamos então ao capítulo 3 do livro de Gênesis. E diz assim, então, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui eu quero fazer um paralelo. Veja que a primeira ação do inimigo é despertar dúvida sobre aquilo que Deus nos disse. O forte elemento do inimigo é despertar dúvida sobre aquilo que Deus nos disse. E isso vai nos distanciar dos planos e das orientações de Deus. O capítulo 3, ele é revestido de diversos ensinos. Muitas orientações nós conseguimos extrair deste escrito de Moisés. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mais uma vez, despertando dúvida sobre aquilo que Deus havia dito a respeito das árvores que estavam no jardim. E mais, tentando nos levar a contradizer aquilo que Deus havia dito, a ter em nossos corações um sentimento de contradição, nos levando a uma rebelião contra aquilo que Deus havia dito. E ela continua discorrendo sobre o texto. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto da árvore, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja o ardiloso plano do inimigo. Despertar dúvida, despertar contradição que nos leve à rebelião. Nos levar a pensar que os planos de Deus poderiam ser melhores ou que estão em condição insuficiente. Ou seja, despertar em nossos corações que a nossa forma de pensar ou uma forma diferente de ver as coisas pode nos levar a um sucesso que Deus não quer que nós alcancemos ou que nós não iremos alcançar através da palavra da orientação dele. Então veja como está sendo semeado interesses diferentes dos interesses de Deus, da orientação de Deus. E aí continua se discorrendo no capítulo 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. A natureza do pecado despertou o desejo, despertou um interesse diferente do interesse que Deus gostaria que eles mantivessem em seus corações. E é assim que o inimigo das nossas almas, ele atua, tentando nos conduzir, nos induzir a interesses diferentes dos interesses que Deus tem para a nossa vida. E não foi diferente com Jesus. Da mesma forma que Satanás, o adversário das nossas almas, ele tentou a Eva e estava ali incitando a Eva, ele também o fez em Jesus. Foram as duas ações diretas do inimigo dentro das Escrituras, nesse texto de Gênesis 3,15 e depois lá na tentação de Jesus. Então despertou um desejo, despertou uma necessidade sem uma real necessidade, porque Eva desfrutava
de tudo aquilo que o jardim oferecia. E Deus era mais do que suficiente para suprir todos os interesses, seja de Eva e seja de Adão. Então, veja que é despertar uma necessidade sem a real necessidade. É nos impelir a um consumo de algo que não necessariamente é necessário. Olha que coisa mais louca. Conhecimento, tentando despertar nela o desejo do conhecimento, do saber. Saber para se prevalecer. Poder, autonomia, independência de Deus. Rebeldia. Então, aqui estava se criando um sentimento de independência de Deus. E nós vemos muito nos jovens, de modo geral, o desejo de ser independente. Veja que anseia-se chegar à maioridade. E quando se chega à maioridade, e aí então se está independente dos pais, se percebe que aquela responsabilidade, todos os cuidados com que o pai e a mãe tiveram para com aquele jovem, na realidade o colocavam numa posição de muito conforto, de muito consolo, de abrigo. Então, nós somos muitas vezes impelidos a uma independência, e aqui nasce o desejo de independência no coração de Eva e consequentemente, no coração de Adão, quando na realidade a felicidade, a paz, a longevidade de dias estava quando eles integralmente dependiam de Deus. Então, depender de Deus é algo maravilhoso. Depender de Deus é ter na sua vida o Éden antes do pecado. É ter a ação de Deus, os cuidados de Deus antes do pecado. Então não depender de Deus é uma ruína, é um ensino enganoso, essa independência tão aguçada e tão interessada. E então foram abertos os olhos de ambos, a Bíblia continua, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olhos foram abertos. Veja o que diz o texto. Olhos foram abertos e conheceram que estavam nus. Malícia. Veja que agora o sentimento é diferente. Porque o fato deles conhecerem que estavam nus, eles já estavam nus. Mas agora havia um interesse de malícia, agora havia uma visão de malícia, uma malícia que não era conhecida e que nada produziu benfeitoria para as suas vidas. Muito pelo contrário. Eles se sentiram envergonhados ao ponto de coserem folhas de figueira para esconder a sua nudez. Então, viver de forma independente de Deus pode nos produzir, pode gerar em nós sentimentos como esse de vergonha, mas não para aí. A coisa ainda continua. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, da presença do Senhor Deus, é o que está escrito, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E assim está Deus. A respeito da minha vida, a respeito da sua vida, a respeito da vida de toda a humanidade, perguntando aonde nós estamos, aonde vocês estão. Porque qual é o desejo de Deus? É que nós estejamos com Ele. E aí então, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. É a resposta de Adão. E temi, porque nu estava, escondi-me. Então nós começamos a perceber o efeito do pecado. Além da vergonha entre eles, Adão e Eva, agora eles também tinham um sentimento diferente acerca de Deus. Eles passaram a temer, a ter medo de Deus.
ao ponto de ouvir a voz do Criador, que era costumeira na viração do dia, que era algo cotidiano na viração do dia. E então entenderam que estavam nus e se esconderam. E esse é o sentimento que traz o pecado sobre a vida do homem. Ele nos faz nos afastar da solução. Ele nos faz nos arrediar da solução. Ele nos faz nos distanciar de Deus. E aqui está a grande sacada do inimigo, porque quanto mais distante de Deus, mais factível, mais fácil é o seu domínio sobre as nossas vidas. Mas é então a vergonha, o desejo de se esconder, né, sobre os erros ao invés de corrigi-los. A opressão, se sentiram oprimidos. Todas essas características são as características do pecado. Vergonha, desejo de se esconder, de fugir das soluções, se sentir oprimido, se retirar da presença de Deus, achando que Ele será um juiz duro, ao invés de um Pai amoroso. E nós sabemos que Deus é um Pai amoroso. A Bíblia nos ensina em Romanos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde foi grande o pecado, ou enormes sejam os pecados de determinado homem, também muito maior é o desejo de Deus em salvá-lo, em resgatá-lo, em tê-lo passeando no jardim na viração do dia. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Outra consequência do pecado. O pecado nos faz procurar alguém que assuma a culpa dos erros cometidos. Ele nos tira, nos induz a procurar um culpado. E esse culpado certamente não será nós. A natureza do pecado nos impulsiona a esse sentimento de que deve-se encontrar alguém para ser culpado. E quando eu encontro alguém para ser culpado, então eu sou a vítima. Esse é um espírito de autocomiseração. Esse é o espírito que nasce nas decisões do homem que vive debaixo do jugo do pecado. É a dificuldade de encarar as coisas frente a frente, assumindo as responsabilidades que lhe cabem pelas decisões que toma. E de muitas vezes encontrar ou buscar alternativas que de fato nos distanciam da presença de Deus e ainda transportando essa responsabilidade para outro. E assim foi Adão. A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Abrindo aspas no contexto da vida da mulher, da vida de Eva, nós vemos no capítulo 2 que Eva foi colocada como auxiliadora, a auxiliadora de Adão, para que o governo de todas as coisas que foram criadas, ele conseguisse encontrar apoio nesse governo. Eva era um instrumento de Deus para a vida de Adão, sendo auxiliadora. Então Eva não andava atrás. Há um ditado popular que diz que atrás do sucesso de todo homem, de todo grande homem, existe uma grande mulher. Não é uma verdade. Na realidade, a mulher está lado a lado. Dessa forma foi que Deus colocou Eva. E na realidade, a tentação feita por Eva, feita sobre Eva, induziu a Adão ao erro, e esse erro, ele então busca uma alternativa de livrar-se da consequência daquele erro. Lembrando que foi a mulher que o induziu, mas se esquecendo que ele havia recebido de Deus a ordem de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele havia recebido esta ordem diretamente. E por isso a Bíblia diz que o pecado é o pecado de Adão.
e não o pecado de Eva. Então aqui, Deus se dirige à mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Novamente a natureza do pecado. Novamente o mesmo contexto de ação que teve Adão, agora estava no coração de Eva. A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa é da serpente. Ela induziu. Ela veio com uma linguagem toda interessante e me induziu. Mais uma vez, aí então nós vemos a natureza do pecado. Procurar alguém que receba a culpa, porque se alguém receber a culpa, eu sou a vítima. Muito bem. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E amaldiçoou a serpente. Amaldiçoou a serpente como um animal que era. Mas também existe aqui uma decisão divina sobre o ser que agia sobre a vida da serpente. E basta a gente continuar lendo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Maravilhosa graça de Deus. Continuemos na leitura. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos, outras versões dizem abrolhos, também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nesse verso, diante de tantas ocorrências, nós encontramos aqui um Deus misericordioso. Um Deus que está atribuindo juízo, mas também na sua balança atribuindo graça. E assim é o Senhor. É aquele que corrige, com equidade julga a causa. E com bondade e com misericórdia. Ele é assim. Veja só o que ele disse à mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as feras, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a forma de se aniquilar a serpente era pisar sobre a sua cabeça. Dessa forma, ela seria morta. E o poder dela já não existiria mais. Mas quem seria aquele que teria tamanho poder? Seria Jesus, a semente da mulher,
a semente da mulher é o filho da mulher. Este te ferirá a cabeça. Certamente você ferirá o calcanhar dele. Ou seja, na ferida do calcanhar, Jesus teria que passar pela morte. Seria uma ferida mortal. Mas, como Jesus, diferentemente de Adão e diferentemente de Eva, não tinha sobre ele o jugo do pecado, o prejuízo do pecado, a morte que é a disciplina para o pecado, que é o preço do pecado, é o salário do pecado, não poderia ser atribuída a Jesus. Se Jesus tivesse em algum momento renunciado ao seu chamado ou interagido de maneira a não ser a palavra de Deus viva e cumprida sobre a sua vida, certamente a história seria outra. Mas Jesus teve em sua vida uma vida de plena obediência a Deus Pai. E essa obediência, se pela desobediência de um entrou a morte como consequência do pecado, então pela obediência se resgata a vida eterna. E aqui eu quero fazer um paralelo e alongar um pouco mais. Porque o que fez Satanás? Satanás, ele não detinha poder sobre a vida do homem, sobre a vida de Adão, sobre a vida de Eva ou sobre a criação para destruí-la. A única pessoa que detém poder para tal é Deus. E é na sua autoridade em que ele cria ou ele destrói. Ninguém tem poder além dele para fazê-lo. Porque a criação é dele e pertence a ele e foi criada por ele. Satanás aqui, de forma muito ardilosa, ele trama de tal forma na expectativa que a única pessoa que tem poder sobre a sua criação exigisse dessa pessoa o juízo que, por sua vez, havia sido dado pelo próprio Deus. Então Satanás, de forma ardilosa, ele trama uma situação para que Deus, que é a única pessoa que poderia agir de forma a destruir, a condenar ou absolver, e colocasse em prática a sua autoridade. Ou seja, se o homem tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, não era nem necessário comer, a morte seria sua companheira, ele passaria pela morte. E aqui Satanás, então, trama ardilosamente para que exatamente a morte que era tão desejada e que ele, adversário de Deus, não tem poder para promover, fosse promovida pelo próprio Criador. E Deus então executa a sua sentença. Mas dá ao homem o escape fundamentado no sangue do seu filho, naquele em que Adão infelizmente tropeçou, Jesus realizou com perfeição toda a lei, em obediência. Então a morte não tinha e não tem poder sobre Jesus, porque a morte tem poder sobre quem desobedeceu a Deus, mas ela não tem poder sobre quem cumpriu com toda a obediência. Então mesmo Deus, que é firme e que é rígido nas suas decisões, é longânimo, é amoroso e provê sobre a minha vida e sobre a sua vida a oportunidade de redirigi-la em paz, em tranquilidade, em amor e graça, porque o interesse dele é nos encontrar na viração do dia e desfrutarmos da sua presença de forma especial. E Jesus cumpre isso com perfeição na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscita. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre ele. E ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e entrego voluntariamente. E tenho o poder para reavê-la.
E quando ele fez isso, ele abriu as portas para mim e para você, se colocando como um caminho verdadeiro de vida eterna. E todo aquele que nele crê não perece, mas terá a vida eterna. Esse é o ensino, uma orientação simples do capítulo 3 do livro de Gênesis. Até outro dia, com outra orientação. Deus abençoe a sua vida.